Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Hoje um dia muito especial, estou aqui no meio da lavoura, nas plantas, ao canto dos pássaros, ao ar puro das montanhas de Minas Gerais, gravando o 11º vídeo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Convido você para que abra sua Bíblia. No capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler dos versículos 17 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardemos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Vamos orar. Clame a Deus comigo neste momento. Querido Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez abrir o teu livro santo e buscar nele uma palavra de esperança para os nossos corações. Assim oramos, Pai, agradecidamente, confiados no teu nome, no nome santo, doce e amado de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para sempre. Amém. Queridos, nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses, conforme já vos mencionei outras vezes. E no capítulo 3, ele fala sobre o Evangelho. O apóstolo Paulo está sendo aqui um apologeta, um defensor da fé. Ele está lutando para defender a fé que foi entregue aos santos, a fé que ele recebeu e a fé que ele está proclamando. E nessa defesa do Evangelho, nós já meditamos na primeira parte do capítulo, conhecendo o verdadeiro Evangelho. Na segunda parte, nós meditamos sobre permanecer neste Evangelho. E hoje eu quero convidar você para juntos entender um pouco mais sobre o discernimento entre o falso e o verdadeiro Evangelho. É sobre isso que nós vamos falar. O apóstolo Paulo, ele disse de uma maneira clara, convicta e ousada, mostrando para nós que ele havia perdido todas as coisas que outrora pareciam ser de valor, porque ele tinha encontrado algo muito especial. E esse algo que ele encontrou, esse algo qual ele luta, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo chega num momento da sua carta em que ele fala: nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos nos acovardar. Nós precisamos avançar, mas avançar com convicção. Nós precisamos de discernimento para discernir entre o falso e o verdadeiro e ficar com o que é verdadeiro. E este texto, ele nos ensina muitas lições e eu quero compartilhar 5 lições nessa oportunidade com você. Entre as 5 lições que eu quero compartilhar com você, as 2 primeiras falam do falso evangelho. E as 3 últimas, do verdadeiro Evangelho. Então vamos aos ensinamentos do texto. A primeira lição que eu compartilho com você: o falso Evangelho é reconhecido por negar a cruz de Cristo. Veja comigo o que diz o verso 18. Diz assim: porque há muitos sobre os quais os falei, diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele via algo que era contrário à mensagem da cruz, isso feria tanto a alma
alma dele, o sentimento dele, a paixão dele pelo evangelho, que ele diz que ele chegou a ir às lágrimas. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso com choro, porque eu estou vendo que existem falsos ministros, falsos líderes, existem hipócritas, existem aqueles que estão proclamando-se, declarando-se como inimigos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o Evangelho de Cristo, ele é a cruz que o Cristo suportou. Ele é a cruz que o Cristo venceu através da ressurreição. O Evangelho de Cristo usa a cruz como instrumento de vergonha, de dor, mas como instrumento de reconciliação, porque foi através do sacrifício de Jesus na cruz que nós somos reconciliados com Deus, através do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. E existem, segundo o apóstolo Paulo, algumas pessoas, alguns que, achando-se superiores, achando-se grandes, achando-se poderosos, agora estão colocando a cruz de lado. Nós temos nos nossos dias o evangelho da autoajuda. Nós temos a chamada teologia da libertação. Nós temos o evangelho coach. Nós temos tantas coisas que vêm como um melzinho para adoçar a boca dos incautos. Mas você que foi salvo por Jesus Cristo, pela cruz de Cristo, volte ao primeiro amor e não venha viver como esses falsos líderes, como esses falsos pregadores que negam a mensagem da cruz. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você neste texto, a segunda negativa, por assim dizer, o falso evangelho é reconhecido pelo seu ego. Veja comigo o que diz o versículo 19. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o estômago. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo identificou lobos no meio das ovelhas. Lobos travestidos de ovelhas, tentando assim mostrar que eram ovelhas, que eram líderes, que acreditavam na mensagem da cruz, mas eles tinham um único interesse. Qual era o interesse deles? O interesse de satisfazer a sua fome, o seu estômago, o seu ego. O Deus deles, segundo o apóstolo Paulo, é a perdição. E Paulo vai mais que o que eles fazem é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque eles têm uma única preocupação: coisas terrenas. E aí, meu amigo, minha amiga, eu quero chamar a sua atenção para você pensar comigo nessa oportunidade. O que tem feito você respirar? O que tem feito você levantar a cada dia? O que tem feito você lutar? O que tem feito você viver? É o evangelho de Jesus Cristo? Ou você tem pensado somente nas coisas terrenas? O apóstolo Paulo diz que esse é o falso evangelho. Nós precisamos voltar, se é que um dia você saiu, precisamos voltar ao primeiro amor, voltar aos pés da cruz, olhar de novo para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É em Jesus a nossa esperança. Entre o discernimento do falso e do verdadeiro, escolha ficar com Jesus, que é o verdadeiro. E agora eu quero compartilhar com você mais 3 verdades, e assim, essas 3 verdades de maneira positiva, falando sobre o verdadeiro evangelho. Em terceiro lugar, o verdadeiro evangelho é reconhecido pelo exemplo. Veja comigo o verso 17. Irmãos, sede meus imitadores. Prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo, ele coloca ele na frente. Não como um egoísta, não como um vaidoso, mas como exemplo de cristão. Nós precisamos, nesta geração corrompida, nessa geração adúltera, nessa época de difícil espaço para a proclamação do evangelho, nós precisamos de verdadeiros cristãos que tenham coragem
de se colocar diante da multidão e falar assim: o Cristo que eu prego é o Cristo que eu vivo. O Cristo que eu proclamo é o Cristo que eu adoro. Nós precisamos de homens e de mulheres que tenham essa coragem, que tenham essa ousadia e que tenham esse exemplo de vida. Precisamos disso mais uma vez. E a quarta verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. O verdadeiro evangelho é reconhecido pelo seu autor. Veja comigo o verso 20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele conclui no verso 19, um grupo de pessoas que preocupa só com coisas terrenas, só com riqueza, só com fama, só com coisas que vão um dia se acabar. E ele fala: eu apresento para vocês coisas eternas. Eu apresento para vocês coisas verdadeiras. E ele fala: onde está a nossa pátria? Está no céu, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o evangelho que Paulo está pregando. É o evangelho que ele é reconhecido pelo seu autor. O autor deste evangelho é Jesus. Não é uma denominação religiosa. Não é um líder eloquente. Este evangelho, ele é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E a quinta e última verdade que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade: o verdadeiro evangelho é reconhecido pela nossa transformação, pela transformação que ele opera. Olha comigo o que diz o versículo 21. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Este é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida. Existe uma história muito interessante que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Isso aconteceu na Inglaterra de séculos passados, mas continua muito atual. Dizem que um dos funcionários das minas de carvão mineiro, ele estava trabalhando e ele era um crente em Cristo Jesus, e os outros homens, nenhum deles acreditava no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles um dia pegaram a Bíblia e leram o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. E eles chamaram aquele homem e falou assim: o senhor sabia que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho? E o senhor não bebe vinho? O senhor não gosta de álcool? O senhor diz que é santo por causa disso? Se o seu mestre transformou água em vinho? E aquele homem falou: é verdade. Mas a mensagem que eu tiro deste texto não foi a água transformada em vinho, foi o poder de Jesus de transformar. Porque na minha casa tinha muito vinho, na minha casa tinha muito álcool. E um dia Jesus entrou e ele falou assim: eu preciso transformar. E ele transformou o álcool e o vinho que eu tinha, ele transformou em paz, ele transformou em alegria, ele transformou em contentamento, ele transformou em contrição de coração para adorar o nome dele. Meu amado amigo, minha amada amiga, eu convido você a discernir entre o verdadeiro e o falso evangelho e abraçar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que Lucas diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para ser o nosso Salvador. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. O evangelho, ele tem um poder de transformação. Coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados e creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço, até a próxima oportunidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, se essa mensagem trouxe esperança para você, compartilhe ela com outros, para que outros possam ser abençoados.